Aí a imagem do Neymar falando o seguinte: ei, não tem necessidade de você subir, velho. Não tem necessidade de vocês subirem. Fica aqui. Tá 1-0. Faltam 5 minutos. Vai dar opção pra quê? Meus amigos, terminou. É a fase do quem ganha segue, quem perde vai embora. Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira, irmão, e não tem pra onde correr, não tem como voltar atrás agora. A CBF já anunciou e Ancelotti é oficialmente o técnico do Brasil. E será que agora a maldição do Hexa vai ser quebrada? E bom, nos últimos anos o Brasil vive um momento conturbado, cara, simplesmente vexame atrás de vexame em todas as Copas do Mundo. E eu nem tô falando só do 7-1 não. E tem vários motivos do porquê a maior seleção do mundo virou motivo de chacota, cara, e vai desde a política até mesmo o campo, cara. O Brasil realmente não é mais o mesmo. A gente convive com um ciclo vicioso de técnicos ultrapassados do futebol brasileiro que infelizmente não tem nível pra Copa do Mundo. O Brasil é amplamente considerado a melhor seleção do mundo no papel e o país do futebol, mas a conexão entre o torcedor brasileiro e a seleção, cara, tá cada vez menor. Os jogadores não representam mais a camisa da seleção, não parece que tem mais garra, mais vontade de vestir a amarelinha. A vergonha na CBF é tão grande, a corrupção é tanta, cara, que desanima até os torcedores de torcer pro campo, né, cara, pra seleção brasileira. A busca por um novo técnico virou quase um clamor nacional, cara, e foi nesse contexto que o nome de Ancelotti surgiu com muita força. Tiveram outros nomes que foram bem cogitados, né, como por exemplo Jorge Jesus, Abel Ferreira, mas, cara, no final a torcida brasileira queria o Ancelotti. É o técnico mais vitorioso da história do futebol. O cara já foi campeão com Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique, Real Madrid. O cara tem todos os principais títulos de campeonatos nacionais do mundo. 4 vezes campeão da Champions, cara. É simplesmente bizarro. Muito se fala da dificuldade que o Ancelotti vai ter de se adaptar ao futebol brasileiro, cara. E até pode ser verdade. Mas não adianta a gente ter um técnico que vive de Brasil, mas que não entende de futebol. A gente sabe que o futebol brasileiro não é só tático, é na alma, é no improviso, é na alegria. Existe uma cultura por trás da camisa da seleção brasileira que poucos estrangeiros entendem. O futebol brasileiro é um futebol ofensivo, visando sempre o ataque. É um futebol alegre de se assistir, bonito de se ver. O Ancelotti precisa obrigatoriamente mergulhar nesse universo e entender o peso cultural e emocional de treinar o Brasil. É claro que ele pode e deve colocar suas ideias em práticas, até porque é pra isso que ele veio. Mas ele não pode simplesmente ignorar a cultura do futebol brasileiro, tá? Isso vai ser um crime. Um ponto que poderia pesar contra, mas que vai ser positivo é a questão dos jogadores, do conhecimento dos jogadores do futebol brasileiro. O Ancelotti já trabalhou com Casemiro, trabalha com Vini, com Rodrigo, com o Endrick, com o Militão e conhece vários jogadores brasileiros que atuam na Europa. A questão é saber se ele vai de fato olhar pro futebol brasileiro, cara, pros jogadores que atuam no Brasil. Tem muita gente dizendo que o Ancelotti está ultrapassado, que o Real Madrid não joga mais o mesmo futebol de antes, né, que mesmo ganhando a última Champions foi com atuações bem questionáveis. Por um lado tá até correto, cara, o Real Madrid não joga mais um futebol alegre há muito tempo. Inclusive, mesmo ganhando a última Champions, o Ancelotti foi muito criticado. Muitos torcedores do Real Madrid diziam que o Ancelotti literalmente estava sendo carregado pelo talento individual do clube, que ele servia só pra entregar os coletes. Mas a minha opinião, pra ser sincero pra vocês, eu prefiro ter um técnico europeu ultrapassado do nível do Ancelotti, vitorioso, que entende o que é o futebol, do que ter um técnico que se diz atualizado, mas aqui no futebol brasileiro, que não tem a mínima noção do que é a Europa. Eu sei que tem pessoas que odeiam quando a gente fica, entre aspas, babando, né, ou querendo elogiar a Europa, mas é a verdade, é o palco do futebol mundial. Normalmente quem tá lá são os melhores. As melhores seleções do planeta são europeias. A Espanha, atual campeão da Euro, tem os melhores jogadores do planeta e são todos europeus. A França, que venceu a penúltima Copa do Mundo em 2018, é a atual vice-campeã, é da Europa. Então, gostando ou não, cara, a Europa é a maior vitrine do futebol brasileiro e o Ancelotti é europeu, sempre trabalhou na Europa, já ganhou todos os títulos possíveis da Europa, então ele entende o que é esse futebol. Então não interessa se o Ancelotti está ou não ultrapassado, a melhor opção que a gente tinha, cara, a gente conseguiu trazer. Então agora o que resta é acreditar e torcer pro Ancelotti dar muito certo na seleção, cara, torcer pro Ancelotti entender rápido o que é o Brasil, porque apoio é o que ele mais tá tendo já e vai ter por muito
muito tempo, cara, apelo pra vinda dele também teve muito. Então poucas coisas pesam contra a vinda de Ancelotti pra seleção brasileira, tá? Ele entende de futebol, ele é muito bom, é um dos maiores que o futebol já teve. Agora o que resta saber é se ele vai conseguir se adaptar ao futebol brasileiro e entender que ele não está na Europa, ele está no Brasil, vai enfrentar seleções europeias, mas precisa jogar como o Brasil joga. Vai ser difícil? Sim, mas pior do que já tá, impossível. Trouxemos Carlo Ancelotti, não há o que reclamar. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre essa chegada de um dos maiores de todos os tempos, cara? Você preferiu o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, ou realmente tá satisfeito com o Ancelotti? Depois de muita polêmica, depois de uma novela gigantesca, rapaziada, enfim, Ancelotti é do Brasil. E se alguém falar que não tá ansioso pra ver a primeira convocação dele, pra ver a ideia de jogo, esquema tático, irmão, tá maluco. O futebol brasileiro simplesmente respira, por incrível que pareça. É por aparelhos? Sim, mas respira. Depois de tanta espera, cara, depois de tantas copas passando vexame atrás de vexame, tomando 7 em uma, perdendo pra Argentina, cara, enfim, seremos felizes.